Nesse vídeo eu vou fazer um resumo completo sobre o filme Pulp Fiction. Eu vou te contar toda a história desse filme de uma forma detalhada e te dizer por que esse filme é amado por todo mundo. E é o seguinte aqui, você precisa entender uma coisa, Pulp Fiction conta a história de vários personagens diferentes e essas histórias em algum momento se cruzam. Esse filme não segue uma ordem cronológica, a história dele é contada de uma forma não linear. Mas eu vou contar a história desse filme aqui da melhor forma possível e eu tenho certeza que você vai entender, porque se até um idiota igual eu conseguiu entender Pulp Fiction, você vai conseguir entender também. Bom, meu nome é Vitor Hugo e é o seguinte, o filme Pulp Fiction começa com um casal de assaltantes conversando dentro de uma cafeteria sobre a vida frustrada de crimes deles. E segundo eles, não tá dando lucro, não tá compensando roubar. E cara, durante essa conversa lá na cafeteria, eles têm a seguinte ideia, vamos roubar a cafeteria, vamos fazer um assalto aqui agora. Então esse casal de assaltantes decidem que vão fazer o assalto ali na cafeteria mesmo, puxam a arma e anunciam um assalto. E nesse momento sobem os créditos iniciais de Pulp Fiction, que é definitivamente uma cena top de abertura, cara. A abertura de Pulp Fiction, assim como o filme todo, é muito top. E a música que toca quando eles anunciam o assalto e começam os créditos iniciais, cara, é muito boa. Logo de cara, Pulp Fiction já te prende, já te chama atenção e é impossível você assistir essa cena inicial e não querer assistir o resto do filme. E depois dessa cena inicial e dos créditos iniciais, a gente vai pra cena dentro de um carro onde a gente conhece dois mafiosos. O primeiro mafioso é o Vincent, interpretado pelo John Travolta, e o segundo mafioso é o Jules, interpretado pelo Samuel Jackson. E cara, que dupla sensacional, que duplas de atores sensacionais. Os caras mandam muito e nesses filmes aqui eles estão fenomenais, cara. E os dois mafiosos estão dentro do carro conversando sobre a Europa. Eles falam sobre as drogas boas de Amsterdã e sobre o quarteirão com queijo. E segundo Vincent, quarteirão com queijo em Paris não tem esse nome, mas lá ele se chama Royale com queijo. E cara, essa cena de diálogo pode parecer boba, pode parecer simples, mas também é muito boa, cara. Os personagens têm química e o diretor desse filme, o Quentin Tarantino, é conhecido por fazer bons diálogos. E cara, a gente vai perceber nesse vídeo que tem muito diálogo bom nesse filme. E como é que eles chamam? Chamam de Royale com queijo. Royale com queijo? E aí depois dessa conversa, eles vão lá, param o carro, vão no porta-malas, pegam uma arma e entram ali no apartamento, porque ali eles estão indo pra cobrar uma dívida do chefe mafioso deles, o Marcellus. E esse Marcellus é o chefe da máfia, é um cara extremamente perigoso. E o Jules acaba comentando com o Vincent que recentemente o Marcellus jogou o cara de cima de um prédio só porque esse cara fez uma massagem no pé da esposa dele. E ali começa outro diálogo muito bom sobre massagem nos pés. Foi só uma massagem no pé. Uma massagem no pé não é nada. O problema foi a intimidade com a nova mulher do Marcellus. E segundo Jules, massagem no pé é algo bobo, que não tem problema, não é algo sexual e que o Marcellus exagerou em jogar o cara do prédio só pelo cara ter feito massagem no pé da esposa dele. E já o Vincent acha que não. Massagem no pé é algo muito íntimo, é uma parada muito sinistra que o cara não deveria ter feito e o Marcellus fez certo em jogar o cara do prédio. Que diálogo, entre aspas, bobo e simples, mas de muita qualidade, cara. Os diálogos desse filme são fenomenais. Bom, muito bom! Nesse momento, a gente ainda não conhece o chefe da máfia, o Marcellus, mas a gente sabe que ele é extremamente perigoso e que ele jogou um cara de um prédio só porque o cara fez massagem no pé da esposa dele. Cara, o cara é sinistrão mesmo, cara. E aí o Vincent e o Jules estão lá dentro ainda desse local onde eles estão indo cobrar a dívida, só que eles ainda não invadem o local que os caras estão, porque segundo o Jules está muito cedo, e eles continuam conversando sobre a massagem no pé, sobre o que o Marcellus fez com o cara, e aí nesse momento o Vincent pergunta qual que é o nome da esposa do Marcellus. O Jules fica meio sem entender, assim, ele olha pra cara do Vincent e o Vincent explica que ele ficou encarregado de passar a noite com a esposa do Marcellus, porque o Marcellus vai viajar pra Flórida e não quer deixar a esposa sozinha, entediada em casa. Então, como o Marcellus confia muito no Vincent, o Vincent vai lá buscar ela em casa, leva ela pra fazer um lanche, pra assistir um filme, pra se divertir e nada mais, cara. Ele não pretende fazer nada demais com a mulher, até porque ele sabe que o Marcellus é perigoso, cara. Se ele fizer algo e o Marcelo descobrir, ó, Vincent já era. Mulher de amigo meu é igual violinho. Eu viro a cara e passa a vara.
Mas aí eles param de se preocupar com o Marcellus, com a esposa dele, e vão resolver o problema de agora, que é recuperar uma maleta que uns caras que também trabalhavam pro Marcellus roubaram. E aí eles entram no apartamento, rendem os caras, perguntam onde a maleta tá, o Vincent vai lá, pega a maleta, abre a maleta, a gente não vê o item que tem naquela maleta, a gente não sabe o que tem dentro daquela maleta. A única coisa que a gente vê é que quando o Vincent abre a maleta, sai uma luz reluzente, uma luz chamativa, e a gente fica na curiosidade sobre o que tem dentro daquela maleta. E dentro desse apartamento tem 3 caras, e aí o Julius já começa a cobrar esses caras igual um mafioso mesmo. Ele fala, pô, vocês sacanearam o Marcellus confiava em vocês sacanearam eles, cara, não podia ter feito isso. Só que nesse momento tem uma cena que chama muita atenção, porque esses caras que sacanearam o Marcellus estão tomando café. Então o Julius vai lá, pergunta se pode comer um pedaço do hambúrguer, come um pedaço do hambúrguer, bebe o refrigerante, elogia tudo, mas continua falando, pô, cara, vocês sacanearam o Marcellus, isso não se faz. E aí o Julius fala, cara, ninguém pode sacanear o Marcellus, e ele faz a seguinte pergunta pro cara, você conhece a passagem bíblica Ezequiel 25:17? Os caras falam que não, e ele vai lá e começa a recitar esse versículo da Bíblia pros caras. Ezequiel 25:17. E aqui tem um detalhe muito importante, porque quando o Julius pergunta para os caras assim, vocês conhecem Ezequiel 25:17, automaticamente o Vincent já saca a arma ali e deixa a arma no jeito. O que isso significa? Que ele tá acostumado a fazer isso. Sempre que o Julius pergunta para alguém se essa pessoa conhece esse versículo bíblico, depois disso ele vai lá e passa a pessoa, e dessa vez não foi diferente. Nesse apartamento tinha 3 pessoas, eles mataram 2, incluindo o principal e outro cara lá, e deixaram somente um vivo. E aí essa cena se encerra aqui no momento. Daqui a pouco ainda vai ter a continuação dessa cena. Daqui a pouco a gente vai entender tudo o que aconteceu nessa cena, mas como eu disse, é um filme contado de uma ordem não linear, então a gente vai para outro momento dessa história. E nesse outro momento agora a gente tá num bar, e nesse bar a gente é apresentado pela primeira vez ao chefe da máfia, o Marcellus. Em primeiro momento a gente não vê o rosto dele, e nesse bar o Marcellus tá conversando com o lutador Butch, que é interpretado pelo Bruce Willis. Então Marcellus, que é um mafioso perigoso, é o chefe da cidade, diz o seguinte pro Butch, que é o lutador, você precisa perder essa luta. Você precisa perder essa luta no 5º round, porque assim você ganha dinheiro, eu ganho dinheiro, e você só precisa obedecer essa ordem, perder a luta. O Butch aceita meio que sem querer, você percebe ali que ele ficou meio balançado, que ele não queria aceitar perder a luta, mas ele aceita e obedece às ordens do Marcellus, que é um mafioso, e como eu já disse, a gente ainda não vê o rosto dele detalhadamente, a gente vê ele assim de costas. A gente vê assim um pedacinho de trás da cabecinha dele aqui, ó, a gente não vê o rosto dele, porque é pra criar um clima de tensão, pra mostrar pra gente que esse cara é perigoso mesmo, e a gente ficar ali na curiosidade, como será que é o rosto do Marcellus. E aí nesse mesmo bar, onde está o Marcellus e o Butch, chegam o Vincent e o Julius vestindo uma roupa muito estranha. Só que essa cena se passa depois daquele momento lá no apartamento onde eles foram pegar a mala, porque eles já estão com a mala e estão ali pra entregar a mala pro Marcellus. Mas o que é engraçado ali mesmo é a roupa que eles estão vestindo, é uma roupa nada a ver, e que vocês já vão entender também por que eles estão vestindo essa roupa, cara. A gente ainda vai entender perfeitamente como que aquela roupa foi parar no corpo deles. Porque a gente ainda vai entender o que aconteceu depois que o Julius e o Vincent mataram aqueles caras, saíram do apartamento daqueles caras e foram entregar a maleta pro Marcellus. Então a gente vai entender por que eles estão com essa roupa nada a ver e tudo que aconteceu no trajeto até chegar ali. Pô, tô tendo que explicar bastante, até porque é um filme complexozinho mesmo, cara. E você pegar os detalhes, você pegar o que tá acontecendo, onde cada momento se encaixa, é complicadinho mesmo, é difícil, mas eu tô facilitando. E se até um idiota igual eu entendeu, você também vai entender. E aí nesse momento o Julius e o Vincent foram pra esse bar pra encontrar o Marcellus e entregar de volta aquela maleta que eles recuperaram. Só que antes disso, o cara lá que trabalha no bar já fala: Vincent, fiquei sabendo que amanhã você vai sair com a esposa do Marcellus. O Vincent fala: cara, para com essa parada, não vai rolar nada demais, eu sei me controlar. E aí todo mundo assim dá uma risadinha meio engraçado. Dá pra perceber que possivelmente vai dar merda entre o encontro de Vincent e a esposa do Marcellus, que eu nem falei o nome dela, mas ela se chama Mia. E nesse momento que eles estão
estão ali no balcão do bar conversando, vem o Butch, ele e o Vincent se estranham, o Vincent xinga ele de panaca e eles ficam ali meio que se encarando, eles não se dão bem. Só que não rola porrada, não acontece nada, porque nesse momento o Marcellus chama o Vincent pra bater um papo, no caso pra pegar a mala de volta. E aí essa cena corta também e a gente vai pro outro dia da história. Agora a gente já tá no dia onde o Vincent vai buscar a Mia em casa e levar ela pra sair, pra comer, pra ir no cinema. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então, antes de ir buscar a Mia, o Vincent vai na casa de uns drogados comprar droga pra ele usar e ficar tranquilão. E aí na casa desses traficantes, o Vincent vai lá e compra uma Mulher Maravilha, que pra quem não sabe, Mulher Maravilha é uma heroína. Ele vai lá e compra uma Mulher Maravilha e essa Mulher Maravilha é uma droga que é pesada, é uma droga de se aplicar no braço. Você não cheira a Mulher Maravilha, você não fuma a Mulher Maravilha, você aplica a Mulher Maravilha no braço pra ficar doidão. E o Vincent já pega ali, paga extremamente caro e já pergunta pro cara assim, cara, eu posso dar uma aplicada na Mulher Maravilha aqui mesmo pra eu ficar doidão, pra eu ficar alegre? O cara permite e ele faz isso. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Então o Vincent tá leve, ele tá chapado, ele tá doidão, porque ele usou a Mulher Maravilha, que é uma heroína famosa, a Mulher Maravilha é uma grande heroína, ele usou isso e ele tá leve e agora a gente vê uma cena dele dirigindo, indo buscar a Mia na casa dela. E quando o Vincent chega na casa da Mia, que é a esposa do Marcellus, tem lá uma plaquinha, ela pede pra ele entrar, ele chega ali na sala e ele não tá vendo ela, mas ela tá vendo ele e falando com ele através das câmeras. E aí surge aquele meme que foi muito famoso na internet do John Travolta assim, olhando pro lado, sem entender nada. E ele tá realmente sem entender nada, porque como que a Mia tá vendo ele, como que a Mia tá falando com ele, ela vai lá, explica tudo, fala onde tá a câmera e também fala pra ele pegar uma bebida e bebendo, que daqui a pouco ela vai descer pra eles saírem pra se divertir. E a casa tá num clima estranho também, tá tocando uma música ali meio sensual, a Mia fala com ele de uma forma ali meio sensual, tá um clima estranho. E nesse momento também a Mia tá passando talco no pé, a Mia tá usando talco, botando talco no pé, botando talco na cara, botando pó na cara de maquiagem. Nesse momento a Mia tá fazendo isso. Fiquem longe das drogas, crianças. Ficou doido no pó, ficou... E então, depois de se retocar inteira de talco, a Mia vai lá, desce e eles saem e vão pra uma lanchonete. E aí quando eles chegam nessa lanchonete, a gente vê pela primeira vez o rosto da Mia, que é uma moça bastante bonita, e o Vincent também achou isso, ele também achou ela bastante bonita, e essa Mia, eu também acho que eu não falei, mas ela é interpretada pela Uma Thurman, que é uma atriz fenomenal, muito presente nos filmes do Tarantino. Mas tá, eles estão ali no carro, eles saem do carro, entram numa lanchonete diferentaça, uma lanchonete maneirona e bem ambientada. E aí eles sentam ali numa mesa que já estava reservada, e aí eles fazem os pedidos deles, eles pedem o que eles querem pra comer. Meio que não importa nada, só uma coisa que é importante, que é, a Mia pede um milkshake de $5, e o Vincent fala, que isso, cara, que absurdo, $5 no milkshake? Não pode ser, ele fica meio incrédulo, mas mesmo assim ela pede um milkshake. Um milkshake de $5? É um milkshake? Isso é leite com sorvete? E o que chama atenção aqui e se destaca é o seguinte, porque naquela cena anterior, onde o Vincent foi na casa dos traficantes comprar a Mulher Maravilha, que é a minha heroína favorita, ele pagou $300 na grama sem reclamar, e aqui ele acha muito caro pagar $5 no milkshake. Enquanto eles estão aguardando a comida deles ficar pronta, começa um diálogo ali entre eles começam a se conhecer melhor, a gente sabe mais sobre a Mia, que é uma mulher que já participou de um piloto de uma série, já participou ali de um episódio de uma série, e eles estão se conhecendo melhor e eles estão se dando muito bem, até bem demais, o que é perigoso, levando em consideração que ela é esposa do Marcellus e o Marcellus é um mafioso perigoso. Talarico, raspa a canela. Mas não importa, eles estão se dando bem no papo. Nesse momento, o milkshake da Mia chega, o Vincent fala, posso dar uma experimentadinha? Ele vai lá, pega pra experimentar, ele ameaça tirar o canudo, a Mia fala, não, pode usar o mesmo canudo que eu não tenho germes. Ele fala, não, mas se eu tiver, ela fala, cara, mesmo assim, pode usar, o que também é estranho, o que também gera um climinha mais sexual entre eles, mas tá lá, ele experimenta o milkshake, ele gosta do milkshake, acha o milkshake delicioso, bebe mais um pouquinho e devolve o copo pra ela. E aí ela vai lá, pega o milkshake de volta,
chupa ali o canudinho do milkshake ali, encarando o Vincent de uma forma diferenciada e que não é muito normal. E depois disso ela vai no banheiro retocar o pó da maquiagem, retocar o talco. E aí quando ela volta do banheiro, depois de ter retocado o talco, a comida dela já tá na mesa e ela fica muito feliz, porque todo mundo acha bom quando volta do banheiro e a comida já tá lá esperando pra ser comida. E eles continuam batendo um papo estranhamente. E nesse momento o Vincent pergunta: Mia, é verdade que o seu marido jogou um cara de cima de um prédio só porque ele fez massagem no seu pé? E a Mia diz que isso é mentira, que isso é história, que isso é boato. Ela diz que esse cara que o Marcelo jogou de cima do prédio nunca teve contato com ela. Na verdade, ele só teve contato com ela uma vez, que foi quando ele pegou na mão dela no dia do casamento dela. Só isso. Então, segundo a Mia, o Marcelo jogou o cara de cima de um prédio por qualquer outro motivo que não tem nada a ver com ela e que, segundo ela, só o Marcelo sabe por que ele jogou aquele cara de cima do prédio. Então a Mia explica toda a situação, explica que o Marcelo não jogou o cara do prédio porque o cara tocou nela, até porque o cara nunca tocou nela, só no dia do casamento, e ela deixa meio que subentendido ali que não tem problema se alguém ficar com ela, até porque o Marcelo nunca vai saber e o Marcelo nunca atacou ninguém só porque esse cara pegou ela. E o Vincent fica ali olhando com a cara ali meio que complicada. Até porque, como eu disse, a Mia é bonita, ele também acha ela bonita e dá a entender que tá rolando um clima, ela tá dando brecha pra ele, eles estão se entendendo muito bem, até bem demais. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Então, depois desse outro diálogo, chega um cara lá do restaurante, sobe no palco e anuncia que ele quer casais pra dançar, porque vai rolar uma disputa de dança. Ele pergunta assim: quem quer ser os primeiros voluntários? Quem quer ser os primeiros a dançar? A Mia vai lá, se oferece e diz que ela quer dançar. Em primeiro momento, o Vincent nega. O Vincent diz que não vai dançar com ela, mas ela diz: cara, você tá aqui comigo hoje pra me divertir, pra me entreter, pra me alegrar, e não vai pegar bem pro seu chefe se eu falar pra ele que você não quis dançar comigo, que você não quis me fazer feliz. Então Vincent vai lá e aceita dançar com a Mia. Então eles vão lá, sobem no palco, se apresentam e começam uma dança. E pra mim essa é uma das cenas mais icônicas de Pulp Fiction. Pra mim, essa cena de dança entre a Mia e o Vincent é fenomenal. Eu tinha assistido esse filme há 6 anos atrás e eu lembrava com perfeição dessa cena de dança, porque quando alguém fala sobre Pulp Fiction, a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa cena de dança entre o Vincent e a Mia. Cinema. Só que outra coisa aqui que vale a pena falar é que durante essa dança rola um climinha ali entre Vincent, entre Mia. Cara, e esse climinha aí não tá normal, isso não poderia acontecer, ainda mais que a gente tá falando sobre a esposa de um mafioso e o cara que trabalha pra esse mafioso. O talarico vai mudar o mundo. E aí depois dessa cena de dança, aonde eles estão no palco, eles voltam pra casa da Mia e agora eles já estão bem amigos, já estão bastante íntimo e até lá na casa da Mia eles chegam dançando, eles chegam ali se abraçando e conversando muito perto, cara. Não tá normal, tá rolando um clima estranho entre eles, cara, ó, isso dá ruim. Então quando eles chegam na casa da Mia, o Vincent vai pro banheiro e a Mia coloca uma música ali pra ela continuar dançando com o Vincent. E cara, outra cena top aqui de Pulp Fiction é ela cantando, é ela dançando, é uma música muito boa, essa cena é muito boa. Só que enquanto a Mia tá dançando na sala, a gente vê o que o Vincent tá fazendo no banheiro. E adivinha, ele tá treinando o que ele vai falar pra ela, porque ele já percebeu que pode dar merda. Então ele tá lá no banheiro treinando assim: cara, eu só vou beber uma bebida e vou embora. Eu tenho que ir pra casa. Eu tenho que ser leal. Essa mulher aqui é a esposa do meu chefe. Então eu vou chegar pra ela e vou dizer assim: só vou tomar uma bebida e vou embora. E a gente vê nesse momento que a Mia tá lá dançando, tá alegre, tá se divertindo na sala, enquanto o Vincent ainda tá no banheiro. Só que bem nesse momento, a Mia mexe no bolso da blusa do Vincent e adivinha o que ela encontra? Ela encontra a Mulher Maravilha, que é a minha heroína favorita. Ela encontra a Mulher Maravilha dentro do bolso do Vincent e ela acha que aquilo é talco. E olha qual que é o problema aqui. A Mulher Maravilha é injetável, você precisa aplicar. Você não pode utilizar ela igual as pessoas utilizam talco. Já o talco não. O talco ele é inalado.
Qual que é o problema? Que a Mia acha que a Mulher Maravilha é talco, acaba inalando e automaticamente ela já começa a ter uma overdose, até porque Mulher Maravilha não foi feita pra se cheirar, foi feita pra se aplicar. Isso faz muito mal, bate instantaneamente mal na Mia. Fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é, uma droga altamente sintética e pura, hein, pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. E quando o Vincent volta do banheiro, a Mia tá lá caída no chão, passando muito mal, tendo uma overdose, porque ela inalou a Mulher Maravilha que deveria ter sido aplicada. Então o Vincent pensa, cara, se essa mulher for de Vasco, eu tô ferrado, eu tô lascado, então ele bota ela no carro e sai dirigindo pela cidade. Então lembra daquele cara que vendeu a Mulher Maravilha pra ele? Então ele liga pra ele e diz, cara, tô indo pra sua casa, a mulher tá aqui tendo uma overdose, a mulher tá aqui passando mal, eu tô indo aí pra gente dar um jeito. Então nesse momento ele já chega lá na casa do cara que vendeu, o cara fica muito puto, o cara tenta até negar, mas cara, não tem jeito, a mulher já tá ali, ele tem que ajudar ela. Então o Vincent pega a Mia no colo, leva ela pra dentro da casa do traficante e lá eles precisam aplicar adrenalina direto no coração dela. E por que adrenalina? Porque adrenalina é um hormônio usado para acelerar o coração. E nesse momento, como a Mia fez uso errado de Mulher Maravilha, que é a minha heroína favorita, o coração dela tá parando aos poucos, o coração dela tá se desligando. Então eles precisam aplicar heroína pro coração dela voltar a bater e ela não ir de Vasco. Então esse traficante vai lá, encontra a seringa de heroína, deixa ele preparado no jeito, dá na mão do Vincent e fala, cara, você tem que aplicar, só que é o seguinte, você tem que aplicar diretamente no coração e você tem que aplicar com força, porque tem que passar, tem que fazer um furo direto pelo um osso ali pra bater direto do coração. Então você não tem que fazer assim, não. Você tem que apunhalar, você tem que ir com força pra entrar direto no coração. E, cara, é uma cena muito tensa, é uma cena muito boa, aonde a gente vê o Vincent ali nervoso, se preparando com a seringa na mão, igual ali uma faca, ele se prepara, conta até 3 e bum, ele aplica a seringa no coração dela. Quando ele dá a punhalada assim, automaticamente a Mia já levanta ali assustada, automaticamente ela já fica bem, levanta ali meio assustada. O Vincent pergunta, você tá bem? Ela fala que tá bem e, cara, definitivamente o Vincent deu sorte, porque se essa mulher morre, ó, ele tava no sal. E aí o Vincent vai lá, pega a Mia, leva a Mia de volta pra casa, se despede dela e acabou. Agora a gente vai ver outra cena em outro momento dessa história, porque, como eu disse, é um filme contado de uma forma não linear. Então a gente volta pro Butch, que é aquele lutador. E a gente vai exatamente pro momento exato daquela luta aonde o Marcellus obrigou ele a perder. Só que adivinha, o Butch decidiu se revoltar, decidiu vencer a luta e sair correndo e sair fugindo. Só que além do Butch ganhar a luta, desobedecer uma ordem direta do Marcellus, ele acabou matando o cara na porrada, então ele tá ferrado, ele precisa fugir. Só que agora, por ter desobedecido uma ordem direta do Marcellus, o Butch virou o inimigo da máfia e toda a galera mafiosa, toda a galera do Marcellus vai atrás dele. Então ele foge de táxi até o motel, ele chega nesse motel, sua esposa tá lá, eles acasalam, eles dormem e no outro dia de manhã ele tá ajeitando tudo pra fugir, pra ir embora, pra sumir pelo mundo e o Marcellus nunca encontrar ele, porque se o Marcellus encontrar, ó, tá ferrado, essa galera de máfia aí não se mexe não. Só que sabe qual é o problema? Que de manhã, enquanto eles estão ajeitando tudo pra sair, o Butch percebe que a sua esposa esqueceu de pegar o relógio dele. E o relógio dele é um item muito importante na vida dele. O relógio dele é a única parada que ela não poderia ter esquecido e ela esqueceu. Então ele diz pra ela que ele vai voltar pra casa dele pra recuperar o relógio. Só que isso é muito perigoso, porque ele tá sendo caçado pela galera da máfia. Então provavelmente tem mafioso na casa dele só esperando ele chegar pra, ó, só pra fazer isso aqui nele, mas mesmo assim, o relógio é importante, ele decide correr o risco. Então o Butch pega o carro, vai até a sua casa, ele toma muito cuidado, ele toma muita cautela, ele vai lá, abre a porta e entra dentro da sua casa e adivinha, tá vazia. Ele percebe que a casa tá mais tranquila do que nunca, então ele vai lá, recupera o relógio e vendo que tá tranquilo, ele decide parar até pra tomar um café da manhã, ele prepara ali umas torradas, só que o que acontece? Enquanto ele tá preparando a torrada, ele percebe que tem uma arma em cima do balcão. E ele pega a arma assim, ele tá olhando a arma e nesse momento, enquanto
enquanto ele tá analisando aquela arma, alguém dá descarga no banheiro e abre a porta. E adivinha quem abre a porta? Sim, o nosso querido Vincent. E nesse momento, o Butch metralha ele, acaba matando ele ali mesmo. E olha o erro do cara. O cara invadiu a casa do cara, deixou a arma em cima do balcão e foi pro banheiro, cara. Sem arma, foi pro banheiro, desarmado. Então, quando ele saiu, o Butch tava lá e ó... acabou com a vida dele e decidiu fugir. Então, depois que o Butch passou o Vincent, ele percebeu que precisava sair dali o mais rápido possível porque ele estava correndo risco. Então, ele saiu da casa, foi pro carro e estava dirigindo. Só que nesse momento, quando ele para exatamente ali num farol de carro, adivinha quem atravessa a rua diretamente na frente dele? Sim, o Marcellus. E, cara, outra cena muito massa aqui em Pulp Fiction, porque o Marcellus encara o Butch, eles ficam ali se olhando, e o Butch tem uma decisão de atropelar o Marcellus, ele atropela o Marcellus, acaba batendo de carro e fica desacordado. E por mais que o Marcellus tenha sido atropelado e o Butch bateu de carro, ninguém foi de Vasco, os dois estão vivos, e quando eles acordam, o Marcellus começa a perseguir o Butch. E aí o Butch entra dentro de uma loja de penhores pra se esconder do Marcellus, o Marcellus entra lá, começa uma porradaria, o Butch, que é um lutador, enche o cara de porrada, e aí quando o Butch consegue render o Marcellus, tá ali com a arma na cara dele, preparado pra desviver ele, preparado pra puxar o gatilho, o dono da loja puxa uma espingarda e diz o seguinte: ninguém se mexe, ninguém mata ninguém aqui na minha loja, e ele vai lá e apaga os dois. O dono da loja desmaia o Butch e o Marcellus. E depois disso, quando o Butch e o Marcellus acordam, eles estão amarrados numa cadeira, num porão, num lugar nada a ver, lá embaixo da loja. Eles estão amarrados e eles estão com uma parada na boca pra não poder gritar. E pior, tem dois caras muito esquisitos ali olhando ele. O primeiro cara é o dono da loja e o outro cara é um policial qualquer que é amigo desse dono da loja. Só que aqui chega a cena mais sinistra de Pulp Fiction, aonde a gente descobre que esses dois caras que prenderam o Butch e o Marcellus são eslufradores e eles vão eslufrar os dois ali mesmo. E cara, aqui dá uma agonia, que dá um nervoso e uma raiva desses dois eslufradores. E aí tanto o dono da loja como o policial, eles já têm um escravo sexual deles ali que fica preso dentro da loja. Eles vão lá, buscam esse cara tá com a roupa nada a ver. E aí os dois, o policial e o dono da loja, começam a se decidir qual que eles vão eslufar primeiro. Eles chegam, mamãe mandou eu escolher esse daqui. E nesse momento eles decidem que vão defenestrar o Marcellus. Então eles pegam o Marcellus, levam o Marcellus para uma sala lá no canto, toda esquisita, fecham a porta e agora a gente não vê nada. A gente só escuta uns barulhos meio estranhos deles defenestrando o Marcellus e dá uma agonia. E lembra que tanto o Marcellus quanto o Butch estavam amarrados, né? Bom, nesse momento aonde o dono da loja e o policial levam o Marcellus pro fundo para defenestrar ele, o Butch consegue se soltar da cadeira, o Butch consegue fugir, consegue escapar e tá indo embora. Só que aí o Butch já tava quase saindo, o Butch já tava quase fugindo. Só que aí quando ele tava com o pezinho na porta, quando ele tava abrindo a porta, ele escutou uns barulhos vindo lá de baixo, ele escutou o Marcellus gemendo, ele escutou os caras falando, vai, machuca ele, os caras esquisitos, e ele decidiu, cara, não vou conseguir ir embora, não vou conseguir deixar o Marcellus se ferrando aqui. E por mais que o Marcellus anteriormente estava querendo passar o Butch, ele decide voltar e salvar ele dos eslufradores. E aí o Butch, que já tava quase escapando, já tava lá em cima, com o pezinho na saída, ele pega uma espada samurai e volta lá pra baixo pra salvar o Marcellus dos eslufradores. Então ele vai lá pra baixo, ele abre a porta e nesse momento quem tá defenestrando o Marcellus é o policial e o dono da loja tá ali assistindo igual um retardado. Ele já enfia ali, atravessa o dono da loja e se acaba ali mesmo, rende o policial com a espada e nesse momento o Marcellus se levanta com a cara de raiva pelo que aconteceu com ele. Ele pega ali uma espingarda, dá um tiro no bilau do policial eslufrador. Eu tô falando assim meio estranho pro YouTube não me xingar, mas ele dá um tiro no bilau do cara, o cara fica ali caído no chão e o Butch pergunta pra ele, e aí, o que vai ser agora? O Marcellus diz, cara, ó, eu vou acabar com esse cara, eu vou torturar ele tá ferrado na minha mão, a vida dele vai ser curta, mas ele vai sofrer. Mas aí o Butch diz o seguinte, não, cara, eu tô falando de mim, o que vai ser agora? Porque eu te desobedeci, você tava me caçando pra me matar, mas eu salvei sua vida. Aí o Marcellus diz, cara, pode ir tranquilo, vai embora, só que eu nunca mais quero te ver na minha vida e ninguém mais pode saber disso. E é isso que acontece. O Butch vai lá, pega uma moto, vai embora, busca sua esposa e some. Ele
desaparece, a gente não vai mais ver Butch nesse filme. E lembra que esse filme ele é contado de uma forma não linear, né? Então agora a gente volta pra cena lá do início, aonde a gente vê o que acontece depois que o Vincent e o Julius passam aqueles caras que tinham sacaneado o Marcellus, e o que acontece no trajeto quando eles saem da casa desses caras até eles irem entregar a mala pro Marcellus, e a gente vai entender também por que eles estavam com aquelas roupas nada a ver quando eles foram entregar a maleta. E bom, lembra que no apartamento daqueles caras que sacanearam o Marcellus tinham 3 pessoas, 2 eles passaram, uma eles deixaram viver, mas tinha uma 4ª pessoa, e essa 4ª pessoa tava trancada no banheiro e ele tava com uma arma na mão. Então esse cara que tava no banheiro só escutando tudo, sai de lá e começa a atirar no Julius e no Vincent, e ele não acerta nenhum tiro. Ele dá uns 10 tiros lá e não acerta em ninguém, só acerta na parede. Então na mesma hora ali o Vincent e o Julius já passam esse cara, já mandam ele jogar no Vasco, e por esse cara não ter acertado nenhum tiro, nem no Julius, nem no Vincent, o Julius acaba achando que isso foi uma proteção divina, isso foi um sinal divino, e ele decide se aposentar, decide parar de ser mafioso. Pra ele esse foi o final da linha, esse foi o sinal de Deus de que ele deveria parar, e ele comenta isso com o Vincent. E bom, nesse apartamento tinham 4 caras que sacanearam o Marcellus. O Vincent e o Julius passaram 3, ficou só um, e eles decidem levar esse cara que sobrou pro Marcellus, para bater um papo diretamente com o Marcellus. Então eles colocam ele no carro e agora eles estão dirigindo até o local aonde eles vão entregar a maleta pro Marcellus e levar esse cara para lá também. Então eles estão ali no carro conversando bem de boa, conversando sobre a proteção divina, sobre a segunda chance que eles receberam. E aí neste momento, quando o Vincent vira para trás para conversar com aquele cara que eles tinham deixado viver, a arma acaba disparando e eles matam aquele cara. E como a arma disparou por acidente, cara, o carro fica uma nojeira, o carro fica uma bagunça, todo sujo de sangue. E eles estão numa rodovia, então a qualquer momento a polícia pode parar, ver aquilo e eles estão ferrados, até porque tem um corpo ali com a cabeça estourada e o carro tá todo sujo. E aí o Julius automaticamente liga pro amigo dele, o Jimmy, que mora ali perto, e eles decidem levar o carro pra lá, pra evitar que a polícia veja e que deu uma merda, até porque eles estão com um carro sujo de sangue e com corpo. E sim, o Jimmy atende e eles levam o carro até a casa do Jimmy. E esse personagem, o Jimmy, é interpretado pelo Quentin Tarantino, que é o diretor desse filme. E bom, o Jimmy não tá aceitando de boa ter um corpo dentro da sua garagem, e segundo ele, se a esposa dele chegar e ver aquilo, cara, ela vai ficar brava, ela vai ligar pra polícia e vai se divorciar dele. Então, ele quer que os caras metam o pé o mais rápido possível. Então, eles precisam se virar, limpar toda aquela sujeira antes da esposa do cara chegar. Então, o Julius liga pro Marcellus e o Marcellus diz o seguinte: pode ficar tranquilo que eu vou mandar o Wolf aí resolver esse problema. E o Wolf é um cara picão que resolve esse tipo de problema, e é aquilo. Chamou o Wolf, tá na mão de Deus, chamou o Wolf, vai ficar tranquilo. E bom, o Wolf chega lá e começa a resolver todo esse problema. O Wolf dá todas as instruções, ele fala, ó, bota o corpo no porta-mala, limpa os bancos desse carro aqui só pra tirar o sangue, limpa o vidro e a gente forra todos os bancos com cobertores, com lençóis, pra nenhum policial ver isso na rua. E bom, eles obedecem, dá tudo certo, o carro fica limpinho, pelo menos assim, olhando por cima, olhando rápido, nenhum policial vai ver, mesmo com eles atravessando a rua. E bom, o problema do carro já foi resolvido, né? O carro já tá todo limpo. Quem precisa ser limpo agora é tanto o Vincent quanto o Julius, porque eles também estão sujos de sangue. Então eles tomam um banho ali no quintal, se limpam ali mesmo, e o Jimmy dá pra eles aquelas roupas esquisitas lá do início do filme. Lembra que quando eles entraram no bar, eles estavam com uma roupa nada a ver que não combinava com eles? Bom, a gente descobre que eles estavam com aquela roupa devido a essa situação e eles precisaram vestir essa roupa que o Jimmy deu pra eles. Então é um filme que se encaixa perfeitamente bem, cara. A gente entende de uma forma não cronológica as coisas que estão acontecendo. Cinema. E pô, e Pulp Fiction é um filme que por mais que não seja contado de uma forma linear, tudo se encaixa muito bem, cara. Até eu que sou um idiota entendi. Vocês estão entendendo, vocês são inteligentes. E cara, tudo se encaixa muito bem e eles estavam com aquela roupa nada a ver lá no começo do filme, quando eles foram entregar a maleta por Marcellus, porque eles passaram por esse incidente, eles sujaram a roupa deles. E cara, isso é
Isso aqui é genial. E aí eles já limparam o carro, tomaram um banho, colocaram uma roupa limpa e aí eles levam esse carro que tá todo sujo lá para um ferro velho. Lá no ferro velho o carro é destruído e acabou. Esse problema foi total resolvido. Então agora o problema do carro já foi totalmente resolvido e eles só precisam devolver aquela maleta que eles recuperaram da casa dos caras que sacanearam o Marcellus. Eles precisam devolver essa maleta pro Marcellus. Só que aí, antes de irem devolver a maleta, o Vincent convida o Jules para ir tomar um café e adivinha aonde eles vão tomar café? Exatamente naquela cafeteria lá do início do filme, aonde o casal tava fazendo o assalto. Cara, em Pulp Fiction é genial a forma que tudo se conecta. E aí a gente vê a cena deles na cafeteria. Nesse momento o assalto ainda não tá rolando, mas aí a gente vê eles batendo papo, o Vincent e o Jules conversando, o Jules falando que vai cair fora, que depois daquele sinal de Deus, de nenhuma bala ter acertado nele, ele vai pular fora, ele não quer ser mais mafioso, ele tá se despedindo. O Vincent não gosta muito de ouvir isso, mas ele aceita e decide no banheiro. E bem nesse momento, o casal anuncia o assalto, eles rendem todo mundo, eles começam a tocar o terror lá dentro. E o Jules, que é um cara mafioso, que é um cara que manja das coisas, já fica ali, ó, já saca a arma e fica com a arma abaixada debaixo da mesa. E aí o casal tá tocando o terror lá, tá roubando todo mundo e começa a roubar a carteira de todo mundo. Então ele chega pra roubar a carteira do Jules e ele vê que aquela mala tá ali, a mala que eles vão devolver pro Marcellus tá ali. O cara manda ele abrir, insiste pra ele abrir, o Jules vai lá, abre, o cara fica encantado com o que ele vê dentro. Novamente, a gente não vê o que tem dentro daquela mala e nesse momento o Jules consegue desarmar o cara e manda o cara sentar ali que ele vai conversar. E aí o Jules começa a conversar e bater um papo ali com o assaltante. Ele fala, cara, você tá com sorte porque eu tô me aposentando, eu só não te passei porque eu tô aposentado, não quero mais saber dessa vida, você tá com sorte. E aí nesse momento também o Vincent sai do banheiro, aponta a arma pra esposa do cara e tá uma situação ali conflituosa. Mas aí o Jules diz o seguinte ali pro assaltante, cara, pega aí minha carteira, tem $1.500 ali, pega esse dinheiro, mete o pé, some e agradece a Deus por eu ter me aposentado e por isso eu não vou te matar. E é isso que o cara faz. Ele pega ali a carteira, abre ali a carteira, pega o dinheiro, vai embora, mete o pé. Ninguém morre, ninguém toma tiro ali. O Vincent fica meio que sem entender, vai ali bater um papo com o Jules e fala, cara, que isso? Você deixou o cara ir embora, ainda deixou ele levar seu dinheiro? E aí o Jules responde, cara, tô aposentado, não quero mais saber dessa vida. E aí depois de todo o conflito ser resolvido, os assaltantes foram embora, o Jules e o Vincent decidem que o melhor a se fazer é ir embora também. Eles levantam ali da lanchonete e vão embora farmando aura. Eles guardam a arma ali e essa cena de encerração de Pulp Fiction é muito foda, cara. Ver os caras indo embora, toca uma musiquinha ali muito boa, toca uma musiquinha ali que se encaixa muito com a cena, eles vão embora e o filme acaba. E cara, definitivamente Pulp Fiction é um filmaço que pra mim tem nota 10. É o melhor filme do Tarantino. Pra mim é infinitamente melhor do que Bastardos Inglórios, por exemplo, que é outro que eu curto bastante. E o que me surpreende é que Pulp Fiction foi feito com muita grana. Pulp Fiction foi feito em 1994 e custou só $8 milhões, cara. O Tarantino, mesmo sem fazer nenhuma faculdade, mesmo sem ter estudado muito, conseguiu fazer um filme genial, fazer um filme perfeito. Teoricamente é um filme simples de produção, o roteiro dele é complexo, mas a produção é simples, do tipo, tem a cena de luta, a gente não vê a cena de luta, as cenas grandes assim a gente não vê, a gente só fica sabendo o que aconteceu, não é um filme super bem produzido, não é algo tão gigantesco, não é um blockbuster do tipo Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, cara, é um filme gigantesco, com muita grana investida. Cara, Pulp Fiction, cara, é um filmaço. Eu sou apaixonado em Pulp Fiction. Foi o primeiro filme do Tarantino que eu assisti. Eu assisti Pulp Fiction lá em 2020, depois de ver um vídeo do Piuí que era 5 filmes perfeitos. E, cara, eu me apaixonei. Pulp Fiction é um filmaço. E, cara, só esse vídeo aqui eu gravei, tá com 1h20 de duração. Cara, pra editar isso aqui vai dar um trabalho absurdo. E como forma de agradecimento, eu vou te pedir uma única coisa. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui, cara. Que esse vídeo tá com 1h20 de duração. Mas na edição vai ficar menor, né? Obviamente. E se você assistiu até aqui, valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!